Então, meus irmãos, ao longo desse mês, né, em que a escola dominical está de recesso, nós vamos trabalhar alguns temas avulsos. E a partir desse domingo eu quero abordar com vocês uma série especial, pautada em alguns salmos escritos por Davi, notadamente as suas canções, tá? Esta série nós vamos intitular de Canções de Davi. Nós vamos começar hoje com a primeira canção, que é a canção do Salmo 51, uma canção penitencial, né, em que ele aborda a situação da sua alma, do seu coração. Nós vamos conhecer algumas coisas e aprender com este cântico de lamento de Davi, né, ao longo da escola de hoje, tá bom? Mas não deixe de conhecer as próximas canções. São canções muito inspiradoras, são canções que impactam a nossa alma, e eu quero compartilhar com os irmãos. E hoje nós vamos conhecer o Salmo 51. E o texto nos diz assim, Salmo 51, nós vamos ler até o verso 7. E diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É interessante, muito interessante, a maneira como Davi constrói essa canção. Essa canção, ela é concebida diante de um momento doloroso, um momento difícil. Essa canção, ela é fruto do confronto, ela é fruto de um aconselhamento pesado, de um aconselhamento duro. Mas aqui nós percebemos, meus irmãos, que o Senhor, quando nos trata com uma determinada, entendam bem, violência, Ele não nos trata assim para nos ferir, para tirar sangue como fazem os homens. Mas quando o Senhor, né, com determinada violência, por favor, entendam bem esse termo, Ele faz assim para que sejamos curados, para que sejamos tratados. E aqui Davi está sendo tratado. Lembra-me a história de dois amigos, um ministro do Evangelho e um industrial. Eles estavam, certa feita, caminhando pela cidade, e depois de um tempo de silêncio, os homens são assim, eles não conversam o tempo todo, né? A gente conversa, para, escuta, pensa, reflete, depois o outro fala mais um pouco. Só as mulheres têm uma habilidade que eu acho linda, de dar continuidade a um assunto constantemente. Mas os homens não, eles precisam de um tempo. E depois de um tempo de silêncio, esses dois amigos, o industrial, querendo alfinetar o pastor, disse assim: meu amigo, eu percebo uma coisa, o evangelho que você prega, do qual você fala tão bem, não tem surtido o efeito desejado. O ministro então olhou para ele: como assim? Ele falou: não, porque a despeito, né, de tudo que você diz, dos benefícios do evangelho, é perceptível ainda muita impureza no mundo. As pessoas continuam sendo más, as pessoas continuam pecando, as pessoas continuam falhando grosseiramente. Existe muito pecado no mundo, a despeito do evangelho que você prega. O pastor ficou calado, não respondeu, não retrucou e ficou
pensativo. Como eu disse, mais uma vez, o silêncio se estabelece na conversa entre dois homens. E continuaram caminhando e de repente se depararam com um grupo de crianças brincando na lama, daquele jeito, bem raiz, não é? As crianças jogando bolas de barro uma na outra, aquela algazarra, aquela situação toda. E então o pastor observou e disse: vejo que o sabão que você fabrica lá no seu empreendimento também não faz grande efeito. Eu estou vendo, tem muita sujeira, olha como esses meninos estão sujos. Aí o homem se irritou: mas como assim? Primeiro a pessoa tem que usar o sabão, ele tem que se lavar, tem que aplicar o sabão na sua vida, senão a sujeira não sai. Aí o pastor disse: pois é, bem assim é o Evangelho. Para que ele limpe o coração, para que ele trate o pecado, é preciso que ele seja vivenciado, é preciso que ele seja aplicado à vida. E aqui, meus irmãos, nós entendemos o que Davi quer nos dizer, começamos a entender. Porque Davi, como eu disse, sai de uma conversa difícil, ele recebe num determinado momento a visita de Natã, um profeta, que é enviado por Deus para confrontar o rei. Agora imagina, não é, o desafio, a dificuldade, o profeta chegar lá e falar para o rei: ó rei, você pisou na bola. Mas foi o que aconteceu. Davi concebe este salmo depois de toda a situação envolvendo ele e Batseba, aquela mulher casada com um soldado do seu exército, com quem Davi se envolve. Davi deixa de ir para a guerra e fica no seu palácio, andando pelo terraço, e de repente olha para baixo, está ali uma mulher bonita, sozinha em casa, tomando banho no quintal. Olha que beleza. E ele diz: olha só o que nós temos aqui. E acontece que Davi manda chamar aquela mulher, fica com ela, se relaciona com ela, mas a reverberação deste ato não fica naquele momento. Ela engravida e Davi se vê diante de uma situação muito constrangedora. Ele diz: agora eu fiz uma besteira e eu preciso dar um jeito de encobrir tudo isso. E ele engendra toda uma situação para que o seu pecado seja escondido. E ele então ordena aos comandantes do exército que coloquem Urias na frente de batalha para que ele seja morto. Isso depois de mandar chamar Urias, de embebedar Urias, mandar ele para casa, para que ele pudesse então se relacionar com a sua esposa e então entender que o filho que ela estava esperando não seria de outro, mas seria dele mesmo. Só que Urias tinha uma ética muito grande. Ele diz: eu não posso entrar na minha casa, descansar, amar a minha mulher enquanto os meus companheiros morrem na batalha. E Urias dormiu na rua, falou: não vou fazer isso. E aí Davi, vendo a complicação, tem a brilhante ideia de colocar o menino na frente da batalha para que ele morra. E assim acontece. Passadas essas coisas, o profeta chega: e aí, rei, tudo bem? Vim te fazer uma visita. E nesta visita, o profeta conta uma história. E a história fala de justiça, a história fala de retidão, a história fala de ética. O que você acha, rei, de um homem que, tendo muita coisa, sendo rico, recebe um visitante? E para não tirar do seu depósito, para não tirar da sua despensa, ele resolve matar a única ovelhinha que o seu vizinho pobre tinha. Uma ovelhinha que ele cuidava com todo carinho, tinha como sua filha, carregava nos braços. O que você acha disso? Davi, com o senso de justiça que possuía, diz: olha, isso é um absurdo, um cara desse tem que morrer. E não apenas isso, ele ainda tem que pagar 4 vezes mais. Aí o rei fala, o profeta fala: pois é, esse cara é você. Esse homem é você. Foi isso que você fez. Foi isso que você acabou de realizar. Matando Urias, arrasando com a sua família, destruindo toda a história que ele possuía. O que é interessante é que Davi não fica irado. Davi não manda matar o profeta. Ele poderia.
Mas ele entende, se arrepende. O profeta lhe diz mais algumas coisas e vai embora. E Davi fica pensativo. E nasce essa canção. Nessa canção ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi apela para aquilo que da parte do Senhor o manteria vivo, o sustentaria, que são as suas misericórdias. E Davi chega num determinado momento, aqui no verso 2, onde ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Natã deixa Davi, depois daquela conversa, com um senso de indignidade muito grande. Davi se sente sujo. Davi consegue reconhecer o quanto ele havia se contaminado por causa das suas ações. Davi consegue reconhecer o quanto o pecado havia estragado a sua vida, o quanto o pecado havia destruído todas as coisas que ele havia construído, que o Senhor lhe havia dado. Davi olha e se reconhece um porco. E é isso que o pecado faz. O pecado, ele nos suja completamente. O pecado nos torna fétidos. O pecado nos torna andrajosos. O pecado deixa com que nós caminhemos desfigurados. Então Davi olha para a sua constituição e diz: olha, não há nada em mim que esteja limpo, não há nada em mim que esteja aproveitável. Senhor, eu preciso ser lavado completamente, eu preciso de um banho na minha alma. E é disso que essa canção trata, desse banho na alma. Nós podemos aqui fazer até uma ponte, com o que o Senhor vivencia com Pedro. Quando o Senhor se dispõe a lavar os pés dos discípulos, e quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: de modo nenhum, o Senhor não vai lavar meus pés, o que é isso? Eu acho interessante as conversas de Jesus com Pedro, dá outra série maravilhosa. Só as conversas de Jesus com Pedro a gente pode aprender muita coisa. E, nessa feita, quando Jesus é impedido por Pedro de lavar os seus pés, Jesus falou: tá bom, não vai deixar eu lavar seus pés não, então você não tem parte comigo. Se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo. O que Pedro responde? Não, então faz o seguinte: ao invés de eu lavar só os pés, me dá logo um banho, lava meus pés, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Porque a palavra de Jesus mostra a Pedro que o que o Senhor Jesus não estava fazendo não era necessariamente um favor. Jesus não estava ali fazendo uma coisinha à toa. Jesus estava dizendo: olha, vocês precisam ser limpos. Vocês precisam ser tratados, vocês precisam ser desinfectados. E quando Davi reconhece a necessidade de um banho espiritual, de um banho na sua alma, ele está dizendo exatamente isso. E o que esse banho faz? Primeiramente, revela a infecção do coração. Davi olha para si mesmo e percebe-se completamente doente, completamente infectado. Ele diz, verso 3: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece que o seu pecado o afronta, que o seu pecado exige satisfação constantemente. Tal situação não era exclusiva de Davi. Todos nós somos diariamente acossados pela tentação. Todos os dias elas chegam e tentam nos tirar de propósito, tentam desvirtuar a nossa caminhada, tentam desmantelar o projeto do Senhor no nosso coração. Mas Davi olha para si mesmo e, depois de reconhecer-se infectado, ele diz: eu sou um transgressor. Ele diz: apaga as minhas transgressões, porque elas estão me humilhando, porque elas estão mostrando que eu não sou nada além de um grande pecador, imundo, sujo, fedido, podre. Purifica-me do meu pecado. Davi estava impuro. Os minutos de prazer que ele teve com Batseba foram suficientes para torná-lo completamente imundo. Mas ele não havia percebido no primeiro momento. Muito pelo contrário, ele se sujou cada vez mais.
Não bastou ele pôr os pés na lama, ele teve que deitar e rolar. Porque o primeiro erro levou a um segundo erro, que há um terceiro, envolveu mais pessoas. Davi angariou cúmplices para tentar encobrir essa bagunça que ele fez. E quando a palavra do Senhor o confronta, ele diz: eu estou gravemente doente, eu estou gravemente infectado, estou a ponto de morrer, sou um moribundo, conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E é ele quem vai dizer também que enquanto calou os seus pecados, envelheciam-se os seus ossos, a podridão entrava no seu corpo. E é isso que o pecado faz. O pecado nos torna inábeis, o pecado nos torna inúteis, o pecado nos torna completamente inoperantes. O pecado ele vai tirando de nós, irmãos, o desejo pela oração, o desejo pelas coisas de Deus, o desejo pela palavra, o desejo pela comunhão. E quando você menos espera, você está com raiva das coisas de Deus, você nem sabe por quê. Mas é porque o pecado, ele trabalha como um tumor, que vai aumentando e vai corroendo, e vai prejudicando o funcionamento, e vai atrapalhando tudo mais. Davi se reconhecia assim. De moribundo, ele passa a um outro estágio, que é o de tornar-se um inimigo pessoal de Deus. Verso 4. Pequei contra ti somente. Davi não está preocupado aqui necessariamente com a reverberação social. Puxa, o que vão pensar do rei? Davi agora entende que o seu pecado afronta diretamente o Senhor. É contra Deus que ele age de forma equivocada, é contra o Senhor que ele toma as piores decisões, é fugindo daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Davi reconhece que estava completamente fora do traçado, fora do projeto que Deus havia estabelecido para ele. Então, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Muitas vezes nós nos esquecemos. O pecado normalmente exige de nós uma certa privacidade. E a gente acha que está realmente sozinho no momento em que pecamos. Mas não estamos. Os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está nos observando, Ele está ali presente, contemplando, quando a tentação dá lugar à cobiça, e quando a cobiça finalmente então gera o pecado, o Senhor está ali assistindo de camarote. Nós nos esquecemos, achamos que ninguém está vendo, mas os olhos que sondam toda a terra estão observando e assistindo a derrocada da nossa alma. Davi então não tem outra alternativa a não ser reconhecer que é um pecador inveterado, de uma linhagem de pecadores. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu sou um pecador porque sou filho de pecadores que por sua vez são descendentes diretos de outros pecadores. Então nós estamos envolvidos nessa linha mortal que é quebrada pela graça de Cristo Jesus, quando somos alcançados pelo seu amor e pelo seu poder. E é por isso que Davi vai clamar, aqui no verso 7, por uma purificação completa. E essa purificação é bem interessante. O hisopo é uma planta. Ela aparece na sua constituição como um alecrim, ela tem aqueles raminhos e aquelas folhinhas. Só que ela dá flores, as flores do hisopo, são flores cor de violeta, é muito bonita a planta. E essa planta, ela era amplamente usada em rituais de purificação. Quando Moisés orientou o povo de Deus lá no Egito a ungir os umbrais das portas com o sangue do cordeiro que fosse imolado, era o hisopo que eles usavam. O hisopo, ele tem nas suas folhas uma propriedade absorvente, né? Então ele servia de esponja. Era com isso que eles aspergiam sangue, não apenas nas portas, mas também nos holocaustos, nas ofertas queimadas. Era com essa plantinha. Então, quando Davi está falando desse
dessa purificação com o hisopo, ele está dizendo: eu preciso ser tratado de maneira profunda, espiritual. Eu preciso passar por uma limpeza que vá além do meu corpo. O meu pecado está sim aqui na minha carne, mas ele está entranhado no meu coração e eu preciso ser tratado, preciso ser limpo disso. Então, Senhor, me esfrega, me dê um banho completo. Só assim eu ficarei limpo, só assim eu serei tratado. Porque esse banho na alma, depois de revelar a gravidade da infecção, ele também remove a impureza. Então o hisopo era usado nesses rituais de purificação, para que os pecados fossem perdoados. Então Davi faz essa relação com este cerimonial, em que se usava o hisopo, para mostrar que ele precisava desse tipo de tratamento. E aqui nós podemos fazer um link maravilhoso com a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo foi o que possibilitou esta limpeza nossa. Daí ele dizer a Pedro que se o indivíduo não passasse por esse banho dado por Jesus, ele nunca seria de fato limpo. E é o que hoje nós temos consciência: sem Cristo não há limpeza. Não há o que você faça, não há obra, não há decisão, não há atitude, não há nacionalidade, nada que você possa obter neste mundo aqui que te possibilite retidão e perdão e salvação. Somente por Jesus. Davi está reconhecendo a necessidade da graça de Deus para a sua purificação. Davi está reconhecendo a necessidade de ser tratado, trabalhado, para que ele receba uma pureza que era inédita. Ele fala de uma pureza aqui maior do que a da neve. A brancura da neve é algo que agride os nossos olhos. Mas Davi está pensando aqui numa brancura que vai além desta. E essa, se o branco da neve agride os nossos olhos, essa deve nos cegar, porque ela nos remete à glória de Deus, nos remete à pureza infinita que só o Senhor conhece e que só Ele pode nos dar, e que necessitamos ao longo da nossa vida. Então, ao reconhecer a gravidade da sua doença, a gravidade da enfermidade que a sua alma experimentava, Davi começa a dizer: olha, agora eu preciso que essa impureza seja removida, porque quando essa pureza é removida, eu começo então a ser restaurado. E só aí, a partir do verso 8, é que Davi começa a falar de uma coisa que o pecado tira das nossas vidas, e que nós muitas vezes, enganados pela tentação, achamos que é o contrário. Às vezes a gente acha uma vida de santidade uma vida chata. O crente não pode fazer nada, não pode ir a lugar nenhum. A vida do crente não tem alegria. E a gente muitas vezes acha que santidade é ser uma pessoa sisuda, que não brinca, que não se relaciona, que não tem bons encontros. Obviamente que estamos falando de liberdade, não de libertinagem. Porque há também os exageros, há os excessos. Mas Davi, quando reconhece que o Senhor é quem pode remover a impureza do seu coração, ele começa a pensar em alegria. Olha só o que diz o verso 8: faze-me ouvir júbilo, e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Então, enquanto o pecado permanece inconfessado, enquanto o pecado permanece em franco desenvolvimento, você vai sentindo a pressão da justiça e da ira de Deus na sua vida. Davi não está falando que esse esmagamento que ele sentia era provocado pelas pessoas, pela reprovação delas, ou por questões assim. Ele está falando aqui com Deus: quem me esmagou foi o Senhor. Davi, quando é repreendido por Natã, ele percebe aonde ele tinha ido. E ele havia ido longe demais. Ele havia se distanciado muito da vontade do Senhor. E aquilo começa a pressioná-lo, começa a esmagá-lo. Davi começa a adoecer, Davi começa a sentir que a sua alegria se esvai.
Mas a partir do momento em que a sua impureza é tratada, ele começa a entender: olha, faça-me, Senhor, ouvir júbilo e alegria, para que eu exulte de novo. A exultação é uma alegria multiplicada por muitas vezes. A exultação é uma alegria intensa, profunda, que só conhecem aqueles que amam o Senhor. Então ele começa a entender: é preciso começar de novo. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Interessante essa ideia de apagar. A história está aí hoje. Milhares de anos depois, nós estamos aqui revendo a história, ou seja, não foi apagado, está no currículo de Davi. Mas o que Davi estava começando a entender é o seguinte: que isso não me impeça de contemplar a tua glória. Apaga, Senhor, esquece, não use isso contra mim, me perdoe. Davi está aqui pedindo ao Senhor que faça o que nós somos tão inábeis a fazer, é de não lançar no rosto, jogar na cara das pessoas que nos machucam o que elas fizeram há muito tempo atrás. Ele diz: olha, eu preciso recomeçar com o Senhor, eu preciso renascer, cria em mim um coração puro, porque esse coração não presta. Davi precisa de um transplante de coração, ele precisa de um coração novo, ele não precisa de um coração reconstruído, consertado, ele precisa de um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, tira de mim esse coração impuro, esse coração sujo, esse coração despedaçado, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhece que todas as suas estruturas estavam prejudicadas, e somente com o sustento do Senhor ele poderia chegar mais longe. Então ele pede ao Senhor que tenha boa disposição para com ele. No primeiro momento, quando Davi reconhece a sua infecção, ele é constrangido pelo amor. Como eu disse, ele sai da conversa com Natan completamente constrangido, envergonhado, consciente da sua enfermidade, uma enfermidade que abrangia a sua alma. Ele reconhece, todo o chorume que havia no seu coração. Chorume é aquele caldo do lixo acumulado, aquela coisa fétida, preta, feia, estranha, que contamina tudo por onde passa. Davi reconhecia o seu coração como sendo um grande depósito de impureza. Ele: eu preciso de um coração novo, tira de mim, Senhor. E ele pede ao Senhor que o trate com boa disposição, e o que acontece? Ele é surpreendido pelo amor de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi entende que se não fosse a intervenção do Senhor, o seu fim seria trágico. Mas esse banho na alma remove a impureza, tira o problema. E aqui, agora, ele passa a viver como alguém reabilitado. Porque o banho na alma, além de revelar a grave infecção, de remover a impureza, também reabilita o incapacitado. Na situação em que Davi se encontrava, ele era incapaz de servir ao Senhor. Como eu disse, inútil aos propósitos de Deus, que são santos, que são perfeitos. E obviamente que nós estamos falando aqui, não de posturas onde nós sejamos merecedores. Obviamente que não, mas Cristo é quem nos capacita e nos dá condições para que cheguemos adiante. E é por isso que Davi pode aqui agora dizer: eu sou um reabilitado. Porque antes o pecado me incapacitava, mas agora a graça me habilita a servir ao Senhor. E Davi agora começa, na sua canção, a entender o seguinte: quando o Senhor fizer tudo isso em mim, quando a impureza for removida, quando aquilo que atrasa a minha caminhada for tirado, quando tudo o que me prejudica for passado, então, verso 13, removerei
ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Olha que interessante, um transgressor querendo ensinar transgressores, mas um transgressor restaurado, um transgressor perdoado, e essa é a nossa condição, e é por isso que nós não temos nenhuma condição de dizer para ninguém que é pior do que alguém, do que nós, por exemplo, porque todos nós somos carecentes dessa restauração, e é preciso passar por ela. Não é apenas reconhecer que se é um pecador, é reconhecer que além de pecador, também fora restaurado, reconduzido, reconstruído e reabilitado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse banho na alma reabilita Davi. Reabilita Davi para o ensino, reabilita Davi para o discipulado. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Se queremos ser missionários, se queremos ser pregadores, se queremos ser luz, sal, se queremos fazer diferença no mundo, é preciso que passemos por esse processo de purificação. É preciso que nossa alma esteja banhada no sangue de Cristo Jesus. É preciso que esse sangue nos purifique de tudo o que tem nos prejudicado, para que nós possamos ensinar e conduzir outros, e eles então se converterão ao Senhor. Davi diz: olha, o meu testemunho vai fazer diferença, Senhor. Eu vou dizer a eles tudo o que o Senhor fez, e vou comunicar a eles a esperança que há no Senhor. É isso que Davi está dizendo. Ele: olha, o meu exemplo será contado às gerações para que elas possam entender que mesmo um grande pecador como eu pode encontrar a salvação, desde que reconheça que essa salvação está no Senhor. Por isso Davi agradece: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. O que Davi está dizendo aqui, olha, porque o Senhor foi justo e não deixou o meu pecado lá quietinho, sem mexer, é que eu estou aqui hoje recebendo esse tratamento. Portanto, meu irmão, quando o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o seu pecado for confrontado, agradeça. Agradeça, reconheça que é o Senhor te mostrando, abrindo os seus olhos para que você não entre em um perigo ainda maior. Davi reconhecia isso e exaltava a justiça do Senhor, porque fora ela que o tirou da sua cegueira. Davi achou que estava tudo bem. Tirou a mulher de casa, matou o seu marido, envolveu os comandantes do seu exército nessa tragédia. Aí agora diz: não, agora eu vou cuidar da viúva, tadinha. Ela ficou sozinha. Venha, minha filha, vou cuidar de você, vou criar seu filho. O menino até nasce, mas o Senhor fere a criança. Davi chora, Davi jejua, Davi pede, e o Senhor mata a criança. Davi começa a entender que os prejuízos daquele momento de prazer reverberariam por muito tempo na sua história, na sua família. E a família de Davi experimentou grandes dificuldades, grandes tragédias por causa desse pecado. Mas o Senhor seguiu amando Davi. O Senhor seguiu fortalecendo Davi diante das dificuldades que ele ia encontrar. Davi era grato. Portanto, ele seguia e se comprometia a ser um mensageiro fiel. Abre, Senhor, os meus lábios. A ser um adorador, um homem consciente de que o Senhor não espera de nós apenas uma aparência de santidade. Não te comprases em sacrifícios, do contrário eu daria. Mas Davi sabe que o sacrifício que agrada ao Senhor está em um coração quebrantado, em um coração sensível à voz do Senhor, em um coração que se dobra diante da palavra de Deus, de um coração que se contrista. E é o que ele diz no verso 17:
O sacrifício que te agrada é o espírito quebrantado, coração compungido, coração contrito. Esse tipo de coração, Davi diz, o Senhor não despreza. E foi exatamente por isso que Davi alcançou a purificação na sua vida. A palavra de Natã quebrou o seu coração, quebrantou a sua alma. E ele foi agraciado com a intimidade do Senhor. Foi agraciado com a companhia de Deus, pelo que Davi muito agradecia. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Davi está falando aqui de restauração. E é o que o Senhor faz a um coração que reconhece sua impureza. Percebemos, meus irmãos, como uma última lição desse texto, que é maravilhoso, o quanto a confissão é terapêutica. Enquanto você não confessa, enquanto você mantém guardado as 7 chaves do seu pecado, ele vai te corroendo por dentro. Mas a hora que você confessa, você se liberta. A hora que você diz, eu não quero mais isso, você se liberta e o Senhor te abraça, e o Senhor te trata, o Senhor te cuida. E só assim, Davi reconhece a possibilidade de culto. Davi reconhece o desenvolvimento da sua fé. E só assim ele sabe que suas orações poderão ser eficazes. Nós precisamos de um banho na nossa alma. O pecado nos afronta constantemente. O pecado constantemente tenta nos tirar de propósito, nos tirar dos objetivos. Mas o que Davi vem dizer é o seguinte, que depois de ser constrangido pelo amor de Deus, surpreendido por esse amor, ele também é restaurado por ele. O amor do Senhor, ele tem propósitos claros e definidos para nós. Portanto, o Senhor tem restauração para o seu povo. O Senhor tem restauração para todos nós. Nós temos diante dele, diante do Senhor, a oportunidade de recomeçar, sempre que nos arrependemos. Que Ele mesmo nos dê, irmãos, a sua graça e nos ajude a lutarmos contra aquilo que tenta a todo custo nos separar do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos dê, no dia de hoje, grandes oportunidades de reflexão e recomeço. Para a sua glória e bênção de nossas vidas, assim oramos. Amém? Feche os seus olhos. Pai bendito, Deus santo e amado, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, porque a tua graça está disponível, está acessível. Não que mereçamos, porque não merecemos mesmo. Mas o Senhor, sempre gracioso, nos oportuniza com chances de crescimento, de recomeço e de aprofundamento. Que nossa alma, meu Deus, seja sempre limpa pela tua palavra. Para que as infecções, ó Deus, que porventura hajam em nós, sejam detectadas, diagnosticadas, mas também tratadas e removidas, para que, reabilitados por teu amor, sigamos servindo a tua causa, até aquele dia em que Cristo vier nos buscar. Perdoa-nos, ó Deus, pois temos constantemente pecado, falhado diante do Senhor. Falhamos ao pensar, ao falar, ao agir, falhamos em nossos relacionamentos. Quantas vezes? Mas confiamos, ó Deus, que o Senhor envia a tua palavra para abrir os nossos olhos e despertar-nos do sono espiritual que porventura estejamos tendo. Sê conosco.
Nós te suplicamos, pois queremos em todo o tempo servir ao Senhor e te agradar, mesmo com a menor de nossas atitudes. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, por esta manhã graciosa, em que o Senhor nos reúne em torno da Tua Palavra. Que esta comunhão, meu Deus, seja sempre adornada pelo Teu amor precioso. É no nome de Jesus que oramos assim, aquele que por Seu sangue nos purifica de todo pecado. Amém. Ficamos de pé, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, habilitando-nos dia a dia a servir-te, enquanto caminhamos por essa terra, aspirando profundamente o grande dia em que Cristo virá, para nos levar com Ele, para que reinemos por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.